Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje nós vamos aqui resolver as questões referente ao caderno de atividades do capítulo 3º, capítulo 3, cujo tema é a Revolução Russa. Então vamos aqui à resolução das questões. Questão 1. Por qual razão, para os historiadores, a deflagração de uma revolução de caráter socialista na Rússia cesarista não era esperada? Bom, vamos aqui à resposta. Porque a expectativa era de que uma revolução socialista irrompesse, acontecesse em um país industrialmente avançado, como a Alemanha, os Estados Unidos, por exemplo, em que esses países tinham classes burguesas e proletárias já desenvolvidas, né? Eram países já industrialmente avançados e conscientes dos seus papéis históricos. Então, os trabalhadores desses países que já tinham uma revolução industrial avançada, já tinha proletários e trabalhadores que tinham consciência do seu papel histórico. E a Rússia, por outro lado, ela começou a desenvolver uma indústria no final do século XIX. E como nós havíamos estudado em nossas aulas, cerca de 80% da população russa era constituída de camponeses. Por não ter uma classe operária forte, a Rússia não era vista como um local em que uma revolução socialista acontecesse. Lembrando aqui que quem é o teórico do marxismo é Karl Marx, e segundo os seus ideais, de forma básica, uma revolução socialista ela ocorreria somente porque o processo se deu, primeiro existiu o sistema feudal, o feudalismo. A partir do feudalismo houve o modo de produção capitalista, no qual o protagonista desse modo de produção eram os burgueses, os comerciantes, os industriais. Vencido esse processo, vencido essa revolução burguesa, aí ocorreria uma revolução proletária, no qual os protagonistas seriam os operários das fábricas. Como na Rússia não havia uma indústria forte, um conjunto de trabalhadores operários grande, não se acreditava que ali ocorreria uma revolução socialista, em que os proletários e os trabalhadores seriam os protagonistas desse processo. Vamos aqui à questão 2. A obra a seguir retrata um dos momentos de maior violência na história russa do início do século XX, o Domingo Sangrento. Explique o que foi esse evento e como ele se relaciona com os acontecimentos de 1917. Bom, o Domingo Sangrento ocorreu em 1905 e ele teve como consequência a derrota da Rússia, a derrota da Rússia pelo exército do Império Japonês, Eles guerreavam ali pelo domínio do território da Manchúria. Então, anterior a esse processo, a Rússia já vivia uma crise econômica, miséria, fome, desabastecimento, e ainda assim, com tantos problemas internos, o imperador russo, o Tsar Nicolau II, ele decidiu entrar nessa guerra com o Japão. Perdendo a guerra, a situação econômica se agrava, a situação política, a situação econômica se agrava, e aí a população faz um protesto pacífico, em frente ao Palácio de Inverno, que era a sede do governo do imperador russo, questionando e solicitando reformas que atenuassem esse sofrimento. E o imperador russo ele ordena aos seus soldados que reprimam violentamente a população que estava participando desse protesto. Com isso, muitos historiadores argumentam que aí começa a primeira fase da Revolução Russa. Então, explique como é que esse evento ele se relaciona com a Revolução de 1917, porque ele é o pontapé inicial, do descontentamento da população de forma generalizada contra o imperador russo, Tsar Nicolau II. Então, a partir do Domingo Sangrento, há uma oposição de forma bem generalizada
contra o imperador russo. Isso vai forjando, né, com que em 1917 ocorra a Revolução Russa. Primeiramente uma revolução burguesa em fevereiro e posteriormente uma revolução socialista em outubro. Vamos aqui à questão 3. Leia o trecho a seguir que trata da organização política russa. O Partido Operário Social Democrata Russo, na sua origem, os social-democratas eram socialistas marxistas. Por ocasião de um congresso realizado em 1903, o Partido Social-Democrata russo dividiu-se em duas facções, quanto à questão da tática a ser adotada para conseguir realizar a revolução. Então, a maioria, que eram os bolcheviques, e a minoria, que eram os mencheviques. Daí, precedem os nomes bolcheviques e mencheviques. Vamos lá, explique como se caracterizavam os dois grupos políticos citados no texto e quais eram as diferenças entre eles. Bom, como nós havíamos estudado também, os bolcheviques, eles representavam a maioria das pessoas que constituíam o Partido Social Democrata Russo, o Partido Operário Social Democrata Russo, eram bolcheviques, ou seja, e eles acreditavam que a Rússia deveria passar por um processo revolucionário imediato, né? Por exemplo, como Karl Marx estabelecia, a revolução ela iria ocorrer a partir de uma revolução burguesa. Só que na Rússia não havia ocorrido ainda uma revolução burguesa, porque a maior parte dos trabalhadores russos não era constituído de burgueses, eram constituídos de... não havia uma indústria forte, não havia uma burguesia poderosa. Então, os bolcheviques, eles acreditavam que a revolução, eles desconsideravam que a revolução ela tivesse que ocorrer de forma processual, né? Primeiro uma revolução burguesa, depois uma revolução socialista. Eles acreditavam que nós já estamos no estágio em que a revolução socialista ela pode acontecer de forma imediata. Já os mencheviques, que eram uma minoria dentro do partido, eles acreditavam que a Rússia deveria passar por um processo revolucionário gradual, ou seja, passo a passo. Primeiro, a Rússia, que era um país, uma monarquia absolutista, né, que tinha sua economia semi-feudal, ela deveria passar por um processo de revolução burguesa, para depois passar por um processo de revolução socialista. Então a diferença entre os dois era essa, né? Um pertencia a uma maioria do partido e o outro à minoria. Os que pertenciam à maioria, que eram chamados de bolcheviques, eles queriam uma revolução imediata, e os mencheviques queriam uma revolução gradual, parcial. Vamos aqui à questão 4. Sobre a Rússia anterior à Revolução de 1917, assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmativas a seguir. Em seguida, justifique as falsas. Vamos aqui às questões, às assertivas. Letra A, da número 4. A Rússia era uma república governada pelo czar Nicolau II, que tinha o apoio da burguesia. Falso, né? A Rússia era uma monarquia absolutista. E ela não tinha o apoio da burguesia, ela tinha o apoio da nobreza e do clero. Vamos aqui à letra B. Os bolcheviques tomaram o poder em 1905, em uma manifestação cujo objetivo inicial era conquistar o direito de greve e melhores condições de trabalho. Falso também, porque os bolcheviques eles conquistaram o poder em outubro de 1917. Tá? Em 1905 nós tivemos o Domingo Sangrento. Foi uma manifestação solicitando proteção, apoio do imperador Nicolau II, principalmente com relação à alimentação. Vamos aqui à letra C. Os conselhos constituídos por membros do clero, da burguesia e da nobreza eram chamados de soviets. Falso também, né? Eram conselhos de trabalhadores e camponeses e soldados que eram chamados de soviets, que eram conselhos que procuravam lutar por melhores condições de trabalho e de vida. Vamos aqui à letra D. Os camponeses controlavam a produção agrícola, o que lhes garantia uma vida confortável e rentável. Falso também. Quem controlava a produção agrícola não eram os grandes latifundiários, eram os grandes proprietários de terras. Vamos aqui às correções, as devidas correções. Letra A. A Rússia era um império absolutista, com poder centralizado no czar Nicolau II, que tinha o apoio da nobreza e do clero. Letra B. O ano de 1905 foi marcado pelo nascimento do ideal revolucionário. Milhares de trabalhadores se reuniam em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para protestar contra o governo. Os protestos foram violentamente reprimidos e o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento.
Vamos aqui à letra C. Os soviets eram conselhos formados por trabalhadores, camponeses e soldados que lutavam por melhores condições de vida e de trabalho. Letra D. Os camponeses tinham uma vida miserável e eram subordinados aos proprietários de terras. Vamos aqui então à questão 5. Por que o primeiro movimento revolucionário ocorrido na Rússia, em fevereiro de 1917, foi denominado de Revolução Burguesa? Como esse evento foi visto internacionalmente? Bom, essa denominação é utilizada para indicar que, embora o movimento de fevereiro tenha culminado com a renúncia do czar Nicolau II, esse movimento não levou os operários ao poder, como defendiam os bolcheviques. O movimento foi comandado pela burguesia, que formou a maioria do governo provisório, o que impediu que os soviéticos fizessem prevalecer seu projeto de realizar mudanças mais profundas dentro da sociedade russa, como, por exemplo, a reforma agrária, o controle das indústrias, das finanças. Então, nessa fase do movimento, a revolução foi vista positivamente pelos países, né, internacionais, pelo cenário. Essa revolução burguesa ela foi vista de forma positiva pelas nações internacionais, porque eles acreditavam que, passando por uma revolução burguesa, a Rússia se tornaria mais capitalista e se abriria mais ao mercado externo. Tá? Então, isso foi um fator importante que ocorreu lá. Vamos aqui à questão 6. Um dos nomes mais relevantes para o cenário revolucionário russo foi o de Vladimir Lenin. Durante a vigência do governo provisório, no qual o governo russo foi liderado ali por Alexander Kerensky, Lenin fazia críticas aos governos mencheviques. Que ideias ele defendia? Que ideias o bolchevique Vladimir Lenin defendia? Bom, na Assembleia Bolchevique, realizada em abril de 1917, o Lenin apresentou suas ideias para um processo revolucionário, chamados de Teses de Abril. Essas propostas exigiam a tomada do poder pelos soviéticos, ou seja, pelos conselhos de trabalhadores, camponeses e soldados. Criticava a ideia do governo democrata defendida pela Duma, pelo parlamento russo. Vladimir Lenin defendia ainda a saída da Rússia da Grande Guerra, a distribuição mais justa de terras, por meio de uma reforma agrária e melhores condições de vida e de trabalho para a população. Suas teses foram resumidas em 3 palavras, consideradas essenciais para melhorar a situação do povo russo, que era paz, né? Ou seja, saída da guerra, terra, reforma agrária para abastecer o povo russo, e pão também, né? Para produzir o pão e alimentar a população russa. Vamos aqui à leitura do trecho da questão 7. Leia o texto a seguir sobre os impactos da guerra civil na economia e na sociedade russa. Vamos ao texto. A guerra civil eclodiu em meados de 1918, apenas alguns meses depois da conclusão formal da paz de Brest-Litovsk entre a Rússia e a Alemanha, e da retirada definitiva da Rússia da Guerra Europeia. Era combatido em muitos frontes contra uma série de exércitos brancos, isto é, anti-bolcheviques contra-revolucionários, os quais contavam com o apoio de diversas potências estrangeiras, incluindo antigos aliados da Rússia na Guerra Europeia. A vitória dos vermelhos bolcheviques em 1920 foi, portanto, um triunfo proletário. A intervenção estrangeira criou um permanente temor soviético de um cerco capitalista com elementos de paranoia e xenofobia, ou seja, xenofobia, aversão a estrangeiro, contra estrangeiro. A guerra civil devastou a economia, levando a indústria quase à paralisação e esvaziando as cidades. Bom, com a Revolução Bolchevique, com a Revolução Socialista de outubro de 1917, as pessoas que eram contra essa revolução, por exemplo, as pessoas que aderiram à Revolução de Fevereiro, que eram burgueses, né? Então a nobreza, os burgueses, os grandes proprietários de terras e membros da elite nobiliárquica, ou seja, os parentes lá do czar Nicolau II, eles eram contra
a essa revolução socialista, a essa revolução bolchevique, porque ela pregava a igualdade entre todas as pessoas, em todos os âmbitos, não só no âmbito legal, no âmbito de lei, mas no âmbito social, no âmbito de vivência, de vida. Eles eram contra isso porque, naturalmente, se isso ocorresse, iria tirar os privilégios que eles tinham. Então, eles formaram um exército, foi chamado de Exército Branco, para lutar contra os revolucionários bolcheviques que criaram o Exército Vermelho. E como o Exército Branco ele não teve apoio popular, não teve apoio dos camponeses, até porque, na verdade, os camponeses eles nem entraram nessa briga. Mas se eles entrassem, provavelmente eles entrariam no Exército Vermelho, porque os contra-revolucionários, os anti-bolcheviques, eles eram contra uma reforma agrária, eles eram contra a igualdade social entre os povos russos. Vamos lá. Então vamos aqui analisar a questão. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda as questões sobre a Guerra Civil entre 1918 e 1921, vencida pelos bolcheviques. Qual foi a causa da Guerra Civil? Bom, foi uma tentativa de derrotar o governo bolchevique. Então, os contra-revolucionários, membros da alta burguesia, da nobreza e do clero, formaram um exército branco, ou apoiaram o exército branco, formado por conservadores, que se opôs à Revolução Bolchevique. E os membros da Revolução Bolchevique criaram o Exército Vermelho, que foi liderado por Leon Trotsky, que conseguiu vencer o Exército Branco e consolidar a Revolução Socialista Bolchevique dentro da Rússia. Vamos aqui à letra B. Como o governo bolchevique venceu a guerra? Bom, o governo bolchevique adotou o chamado comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? Foi uma estratégia em que o Estado bolchevique ele priorizava, ele dominou toda a estrutura de poder do Estado, as indústrias, as fábricas, os campos e toda a alimentação que era plantada, que era colhida nos campos, ela era exclusivamente, predominantemente entregue para alimentar o Exército Vermelho, para que eles ficassem fortes e conseguissem resistir e vencer os contra-revolucionários. Então, o governo bolchevique adotou o chamado comunismo de guerra, estratégia que o Estado assumia o controle da economia. As medidas tomadas incluem a racionalização das fábricas, a nacionalização das fábricas, bancos e algumas produções, principalmente de alimentos confiscados pelo Estado, o comércio estabelecido por trocas de produtos. Vamos aqui à letra C. O Exército Branco contou com muitos integrantes de países europeus. Que consequências isso teve para a Rússia? Vários países que eram aliados da Rússia na Grande Guerra colocaram-se contra os bolcheviques pouco tempo depois. Em virtude disso, o país fechou para o mundo exterior, um dos motivos que explicam o fato de a Rússia ter passado ilesa pela crise de 1929. A Rússia também se tornou um país bastante militarizado, pois os russos viam a necessidade de se protegerem de possíveis ameaças externas. Vamos aqui à letra D. De acordo com o texto, a Guerra Civil devastou a economia, levando a indústria quase à paralisação, esvaziando as cidades. Como essa situação foi resolvida pelo governo bolchevique? Para resolver essa crise, o governo russo implantou a NEP, a nova política econômica. Essa política ela tinha a intenção de conciliar ideias, conciliar a economia socialista com a economia capitalista. Foi o que Vladimir Lenin disse, assim, vamos dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Então, essa política permitiu a propriedade de bens e a livre criação de empresas, ou seja, a livre iniciativa, que é um ideal do capitalismo. E os empréstimos internacionais também foram permitidos, assim, mesclando medidas capitalistas e socialistas. Então, e essa ação ela foi vista no sentido de regredir um pouco para depois avançar mais ainda. Então, só que
dentro desse processo, o Estado continuava sendo o maior detentor da riqueza, né? E a Rússia ela controlava, o Estado russo controlava os setores estratégicos, né? Como o setor do petróleo, da finança e o comércio internacional. Vamos aqui à questão 8. Né? Após a morte de Vladimir Lenin, Joseph Stalin instalou-se como líder do Estado russo. A respeito desse período da história, a Rússia analisa as afirmativas a seguir e assinale a correta. Letra A. Com Stalin no poder, a participação política dos camponeses conquistada na Revolução de 1917 declinou, ou seja, diminuiu. Essa questão está correta, porque com a instalação de Stalin no poder, as assembleias de trabalhadores, camponeses, soldados, os soviéticos, eles perderam o poder, porque Joseph Stalin instalou uma ditadura, no qual o poder se centralizava em suas mãos, não permitindo, né, uma distribuição democrática de poder, como pregavam os bolcheviques inicialmente, como pregavam Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Vamos aqui a letra B entender por que ela está incorreta. A consolidação do regime socialista veio acompanhada da abertura política e da participação popular nas decisões do governo. Incorreto, né? Porque a consolidação da Revolução Socialista se deu com Joseph Stalin e não com Vladimir Lenin, que tinha um outro ideal para a Revolução Bolchevique. Então, essa questão está incorreta por conta disso. Tá? Vladimir Lenin ele morreu em 1924 e aí não teve como continuar com a sua política, porque Joseph Stalin tomou o poder e implantou uma outra visão do socialismo, né, que a gente chama de stalinismo. Né? A gente não chama aquilo de socialismo ou de comunismo. Aliás, comunismo é uma coisa que é um conceito que não se aplica nesse momento, porque até hoje nenhum país chegou a implantar o regime comunista. Mas o socialismo de Joseph Stalin não é o socialismo de Vladimir Lenin ou Leon Trotsky. Tá? Vamos aqui à letra C. Os planos quinquenais foram um fracasso em sua primeira tentativa, forçando o governo de Stalin a instaurar uma ditadura na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incorreto. Os planos quinquenais eles tiveram sucesso de forma imediata. Vamos à letra D. O governo de Stalin seguiu todos os ideais e os preceitos da Revolução Bolchevique de 1917, o que fez deste governo verdadeiro herdeiro político de Vladimir Lenin. Pelo contrário, Joseph Stalin ele traiu os ideais da Revolução Bolchevique, da Revolução Socialista Bolchevique. Tá? Tanto é que ele foi quem mandou matar um outro líder da Revolução Bolchevique, que foi o Leon Trotsky lá no México. Vamos aqui à letra E. Os planos quinquenais abriram ainda mais o mercado russo ao capitalismo, fortalecendo a economia. Incorreto. Pelo contrário, né, ele tinha como característica planificar a economia, né, de modo a produzir o que o Estado necessitava, e com o objetivo também de desenvolver tecnologias, industrializar o país no que em componentes importantes para que a Rússia se industrializasse de maneira mais rápida possível, né, podendo assim rivalizar com os outros estados europeus que já estavam dentro desse processo já bem antes do Império Russo, bem antes do Estado Russo. Bom, aqui nós terminamos aqui a resolução das atividades do caderno de atividades referentes ao tema Revolução Russa, conteúdo aqui do 9º ano. Então, até breve.